Bem, primeiramente gostaria de dizer obrigada, Patrícia, por tudo. E acho que vou começar por dizer que se eu não tivesse feito o Desperta, possivelmente não estaria assim, por mais que eu esteja um pouco nervosa aqui a falar, mas eu não conseguiria falar para tanta gente. Porque eu vou começar no Reiki. Quando eu fiz a iniciação do Reiki, eu recordo-me, hoje eu estive a falar disso com uma pessoa, eu nem conseguia abrir a boca. De tanta falta de autoconfiança em mim mesma e uma fase que eu estava a passar na minha vida muito complicada a nível psicológico. Tive de ser acompanhada psicologicamente. E naquela fase que eu fui fazer a iniciação de Reiki, pensei que já estava mais ou menos boa, não é? Mas depois do Reiki vi que não estava assim tão bem ainda, psicologicamente. E no Reiki eu percebi que os pontos que eu tinha de trabalhar estavam mesmo ligados à minha infância, à relação com os meus pais. Porque eu recordo-me que teve uma fase lá na iniciação de Reiki que a Patrícia disse: então, tu é que cuidas da tua mãe? E eu disse: bem, não. Porque nunca tinha pensado nisso. Mas a realidade é que eu vivia numa inversão de papéis e desde criança, e eu não tinha consciência disso. Com o Desperta, fui às profundezas do meu ser, e por isso que os módulos que mais ressonaram comigo foi a criança interior, que quando eu iniciei esse módulo, eu parei. Eu tive uns bons meses parada, literalmente, não conseguia avançar. Eu ficava um pouco frustrada, porque eu queria fazer, porque sou aquela pessoa um pouco perfeccionista, não é? Quero fazer as coisas, eu já disse que eu vou fazer, eu vou continuar. E então passei uns meses sem conseguir fazer nada, mas depois consegui desbloquear, e o grande balão de oxigênio também foi ter ido a Bali, que aí agora o trabalho foi muito mais profundo, de resgates, de percepção, de perceber. Uma das grandes viradas de chave é perceber os traumas, o porquê que aconteceram, e não vibrar na vítima, que é das grandes aprendizagens que eu tive, e sair dali. E eu consegui sair dali. Hoje em dia, quando eu reconecto com a minha criancinha interior, ela já está mais feliz, e isso mudou muito na minha vida, porque hoje em dia eu tenho uma melhor relação com os meus pais. Porque eu vivo cá em Portugal, mas os meus pais estão em Cabo Verde, e eu falava só com a minha mãe, e eu tentava não falar muito com o meu pai. A nossa relação melhorou muito. Eu hoje em dia procuro o meu pai, converso muito com ele, e o amo, mas tive que fazer essa cura interna para conseguir falar com ele num lugar de mais amor. Estou a tentar também na inversão de papéis com a minha mãe. Hoje em dia está muito, muito melhor, porque hoje em dia eu ocupo o meu papel de filha. E o interessante é que no ano passado que eu fiz o Desperta, eu senti que a necessidade de ir não era previsto, mas no verão eu disse: bem, tenho de ir a casa. E eu fui a Cabo Verde sem perceber o que é que eu fui fazer em Cabo Verde. E depois eu percebi que era uma cura que eu tinha de fazer, eu e a minha mãe. Mesmo nós duas choramos muito. Foi quando eu disse: mãe, eu não quero saber os problemas que tu tens com o meu pai. Não quero. São os vossos problemas, não são meus. Eu sou só a vossa filha. E para mim foi das grandes viradas de chave. Eu escrevi aquelas cartinhas que eu partilhei contigo. Eu vou entregar as cartinhas da próxima vez que eu for de férias, mas eu
agradeço muito porque do fundo do meu ser, a relação com os nossos seres, os nossos pais, é tudo, é a base. Eu digo que o Desperta é a base, dizes isso sempre e eu concordo que é a base de tudo, base do nosso trabalho. Se queremos dar voos mais grandes, temos de cuidar da nossa casa. E, ao cuidar disso, transfere para outras dinâmicas. Por exemplo, no trabalho, no ano passado eu pensei, eu queria só sair do meu trabalho e de repente mudei o chip, né? Mudei a minha vibração para com o trabalho. Neste momento sou muito mais reconhecida e nem sei o que é que eu fiz diferente, porque eu continuo a trabalhar na mesma. Mas hoje em dia, uau, a Suzy, eu recebi os parabéns de um dos managers mais altos lá no trabalho, não sei nem porquê, mas pronto. E é isso. Obrigada, Patrícia. Obrigada mesmo. Obrigada pela partilha maravilhosa. Tá linda, arrasou. Obrigada. Maravilhosa.